tema de hoje é ansiedade. Entenda a sua dinâmica para poder minimizar os seus efeitos. Hoje iniciamos uma série com o tema ansiedade, um tema muito amplo, mas lembrando que a abordagem está sobre a ótica da filosofia Tami. Optei por dividir em alguns pontos. Hoje, especialmente, eu quero chamar a atenção sobre o conceito, o olhar que eu tenho sobre o assunto e, posteriormente, sugestões práticas e aprofundamentos em detalhes. E é um tema de bastante amplitude, porque todos, de modo geral, experimentam isso em uma intensidade ou outra na sua vida e sabem o quanto atrapalha, quanto a gente deixa de usufruir momentos de paz, de tranquilidade, de bem-estar, por causa desse elemento que a gente chama ansiedade. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que quando a gente fala ansiedade, pode soar algo, ou um objeto, ou uma patologia, ou uma estrutura que está dentro do ser, e essa estrutura ela precisa ser extirpada de lá. Então, como fosse um elemento que está dentro da pessoa, eu vou trabalhar para eliminar e para nunca mais experimentar isso. Então, aqui eu já começo chamando a atenção que quem trabalha com esse olhar pode estar cometendo um pequeno equívoco. Por quê? Porque o que a gente chama de ansiedade não é um ser de fora ou algo de fora, uma patologia que se instalou dentro de você com uma forma, é mais uma energia. Dessa energia que eu vou explorar bastante no dia de hoje. Aí a pergunta que você pode fazer para mim: se é uma energia, de onde vem? É do colega que está do meu lado? É do universo? É alguém que direciona para mim? Eu diria de uma forma muito simples: é uma energia que você mesmo produz. Não é algo errado que está ocorrendo no corpo, mas na estrutura da biologia é um elemento fundamental para a sobrevivência. Então estamos falando de um elemento básico que a gente tem no organismo que a gente não pode extirpar. O que a gente pode fazer é trabalhar com ela. E quando eu falei que você mesmo produz, você poderia perguntar: mas por que eu quero produzir uma energia que causa desconforto em mim? Você não produz essa energia para causar desconforto. Você produz essa energia porque ela é útil em alguns elementos. É essa utilidade que eu quero comentar e como não cair na armadilha de ser possuído por essa energia. Então, quando eu falo que a energia é produzida por mim, ou por você, ou por todas as pessoas, eu estou querendo dizer que eu tenho um estímulo externo ou um estímulo interno. Esse estímulo demanda de mim uma ação, onde o que eu vou fazer perante essa situação, e a partir disso o corpo entende, ele vai fazer algo e vai liberar grandes cargas dessa energia para que você venha agir e fazer alguma coisa com isso. Só que quando você não consegue agir, essa energia não tem uma vazão ou não tem uma direção, ela fica dentro do seu corpo, estimulando a minha psique, estimulando meus sistemas, por exemplo, gastrointestinal, psíquico, gerando manifestações. E por ser uma energia produzida para ação, para execução de algo, é uma energia de característica quente e agitada. Então, a forma de você perceber, não intelectualmente falando, mas a consciência corporal, normalmente você vai sentir isso aqui, ó. Essa questão de um aceleramento. Então, se você sair dos pensamentos e observar o corpo para reconhecer essa energia, isso já deduz que você percebe essa energia. E como eu produzo esse estímulo internamente? Eu diria com toda a segurança que a gente vê muitos trabalhos do poder da visualização ou poder da imaginação. Então eu diria que internamente, talvez o elemento mais presente na produção dessa energia é a imaginação. Como você está dizendo que eu produzo com a imaginação isso, eu vou dar um exemplo que não está tão correlacionado para entender o efeito da imaginação no corpo. Se você quiser fechar o olho, 5 segundos, visualizar
ou imaginar alguém jogando 3 gotinhas de limão na sua língua, observe a resposta do corpo. Isso não é uma resposta de ansiedade, é uma resposta de uma glândula salivar. Mas para entender como o corpo responde à imaginação. E a energia de ansiedade, alguns vão chamar que é energia de medo também, mas é causada pelo medo. Isso não importa o nome, eu quero trabalhar com o elemento direto, o elemento principal, a manifestação que é com ela que a gente vai trabalhar. A imaginação, vou pegar um exemplo muito simples. Nesse momento, de repente, você está na dúvida, o que eu vou fazer no futuro? Você não está muito convicto do seu trabalho, você não está muito convicto do seu relacionamento, você não tem elementos de segurança que te garante que isso vai ser preservado vida fora, e aí a sua mente começa num processo de imaginação. Como vou prover meu aluguel? Como vou ter o reconhecimento? Como vou ser aceito no futuro? Como vou ter o salário que eu preciso? Como eu posso viver sem familiares porque meu relacionamento está instável? Nada disso aconteceu. Provavelmente nunca vai acontecer, mas a imaginação te levou para 5, 10, 15 anos e lá na frente você viu sem saída, precisando fazer algo, mas não tendo uma estratégia do que fazer. Se nesse momento você pudesse paralisar a imagem, travar o pensamento, que se você observar ele vai puxando numa associação livre possibilidades, quase sempre de ordem negativa, no sentido de não ter saída, trave a imagem nesse momento e passe a observar seu corpo. Você vai ver toda essa agitação, toda essa energia que você produziu lá na frente, dizendo, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, você vai perceber essa energia agitando no seu corpo. O que vai fazer na sua percepção direta? Um grande desconforto de agitação, uma sensação de mal-estar, de inquietação que vai fazer com que você saia correndo, fazendo um monte de coisa desorganizadamente. E isso passa a ser uma atividade, uma dinâmica que pode ser a marca registrada dos seus dias. Impossível você experimentar o que você está buscando: paz, felicidade, bem-estar. Porque quando essa energia está com essas características, é impossível alguém dizer, eu vou acalmar, eu vou experimentar a vida, eu vou viver o poder do agora. Ninguém vive o poder do agora, do momento presente, com uma energia dessa natureza. Porque ela não foi feita para você acalmar, ela não foi feita para você relaxar, ela foi feita para você agir e fazer algo. Então nós estamos em frente a uma situação onde estou trabalhando com algo lá no futuro, produzir uma energia no futuro, só que eu não consigo agir no presente, porque essa energia, o que eu vou fazer com isso? Me perco. E aí, o que eu costumo chamar isso? De ansiedade. Você percebe que o termo cunhado aqui para ansiedade é uma expressão para justificar todas essas sensações, e você não tem como arrancar a ansiedade, porque a ansiedade não é algo, a ansiedade é o conjunto de todos esses fenômenos se manifestando como essa inquietação. E a partir de agora, trago 2 olhares do que fazer com essa energia, ou como lidar com essa energia. Lembrando que voltarei a esse tema por outros pontos, por outros recortes, no decorrer dos próximos vídeos. De forma muito básica, vou montar um esqueleto aqui de modo geral para entender melhor o que fazer com isso. Tem 2 possibilidades. Uma, entender e reconhecer essa energia do corpo. Por isso que o exercício de consciência, e quando eu falo consciência, que é consciência não nas ideias, não na compreensão, é consciência de corpo. Não tem consciência sem ter consciência de corpo. Você não pode dizer eu tenho consciência de mim mesmo, se quando eu tenho ansiedade você busca lá fora a causa e não consegue compreender o que está acontecendo aqui dentro. Então o primeiro passo para ampliar e desenvolver a consciência é percepção de corpo. Então, aqui já é bem fundamentado, é bem sacramentado aqui dentro do trabalho a importância de
fazer esse exercício. Você não é porque fez o exercício que você dominou, mas você não tem como dominar algo se não fizer esse exercício. Parece um joguete de palavras aqui, mas é isso que acontece. Preciso reconhecer em mim para depois poder trabalhar com isso. Então aqui nós temos uma abordagem, reconhecer essa energia. E a partir do reconhecimento dessa energia, entender que essa energia pode ser conduzida para fora do corpo, ela pode ser dissipada. Aqui na forma de dissipação, a gente teria para apresentar, não dezenas, talvez centenas de propostas. O que eu gostaria de chamar a atenção não importa a proposta, tá? Mas você tem que ter uma proposta. Não se perca achando que muitas propostas são coisas diferentes, são as mesmas coisas. Uma das propostas, nós temos aqui 2 pontos. Ponto C7 no punho, o ponto CS7 no punho, que é da acupuntura. Esses são 2 pontos que auxiliam a minimizar essa agitação interna. Não significa que você usando esses pontos a sua ansiedade vai embora, mas vai dissipar essa energia que se acumulou. E dissipando essa energia que se acumulou, você vai sentir aquele bem-estar. Por isso que alguns adoram receber esse tipo de tratamento. Outros optam, por exemplo, por frequências de aromas, frequências de música. Só que lembrando o seguinte, você não está trabalhando com a fonte da energia, você está trabalhando com a energia que foi produzida no corpo. Então, resumindo, toda vez que você produzir pelo visual ou pela imaginação uma agitação interna, vai acumular essa energia. Toda vez que usar esses pontos, pode dissipar energia, só que ela não vai ser dissipada para sempre. Daqui meia hora você gerar outra ativação, ela vai ser produzida de novo. Então a proposta é sempre, aprenda a reconhecer isso. E quando ela entrou em agitação, desconecte do que a gerou e venha para o corpo para a sua dissipação. A outra forma que a gente tem de trabalho é começar a identificar o que você produz essa agitação, o que produz essa energia. Então, antes de ser produzido, assim que ela começa a ser produzida, porque você já tem consciência, olha, já está agitando, tá? Eu não vou seguir mais meu processo imaginativo aqui, né, de futuro, ou inclusive de passado, mas aqui hoje a gente usou o exemplo da imaginação futura. Eu não vou construir nada, eu vou ter que voltar para o presente, porque é só no presente que você se arruma, não é no futuro, e começar a cortar. Qual é a melhor forma de cortar isso? É reconhecer que ela já está agitando no corpo. Por como ela está agitando? É uma energia quente, que acelera, o coração pode aumentar o batimento, né? Alguns vão chamar de transtorno de ansiedade, quando isso fica muito intenso. E eu estou afirmando para vocês aqui, sobre essa ótica, que tudo isso se resume a o quê? Uma energia que precisa ser trabalhada de base, que não precisa ser denominada, pode ser chamada simplesmente de energia agitada. Citei 2 exemplos. A meditação pode ser feita para administrar isso, mas eu não consigo meditar. Não, você não vai meditar. Você vai rastrear a energia, é mais fácil do que meditar. Então é reconhecer que ela está aumentando. A primeira forma é, depois que essa energia foi produzida internamente, eu não tenho como simplesmente parar. Simplesmente parei e ela desaparece. Se você produziu X dessa energia, você vai precisar de X tempo para ela dissipar. Então não adianta você dizer assim, olha, fiquei um dia inteiro estimulando o meu corpo com essa previsão catastrófica de futuro, que eu chamo de imaginação, e pensar que em 2 segundos essa energia toda vai dissipar, porque é muita energia que foi produzida. Então precisaria um tempo de calma ou de técnica, no caso 1 hora de acupuntura, eu usei os pontos de acupuntura, 1 hora de prática do Tami, um atendimento do Tami, porque o ponto com o atendimento do Tami, o que a gente faz? Abre pontos de saída para essa energia que está acumulando, gerando ansiedade. A outra proposta é você ter já mais consciência corporal e quando essa energia começar a se agitar no corpo, você identificar onde você está com a mente. Porque sempre você vai perceber que você está num processo de imaginação, quando ela for de ordem interna. Identificar onde você está, observar e cortar a conversa e voltar para o corpo, observar o que está acontecendo.
E a mente volta para lá e você traz e volta para o corpo. Essa seria uma ferramenta muito útil para evitar esses acúmulos, para chegar num nível que a gente chama de distúrbio de ansiedade ou distúrbio de atenção, déficit de atenção, ou quadros crônicos de insônia, dificuldade de memorização, esgotamentos que a gente experimenta no dia a dia, que está classificado tudo lá dentro da fisiologia do estresse, e patologias somáticas que surgem disso, médio e longo prazo. Esse olhar é um olhar extremamente útil e funcional para quem se dedica a ter uma vida leve, uma vida de paz interior e de bem-estar, pois vai evitar muitos danos, vamos dizer assim, à psique, ao corpo e às relações no decorrer da vida. E volto a relatar, não está no âmbito das ideias. As ideias, as reflexões, as análises podem produzir essa energia. Tá? Então não é porque eu penso assim, o assado não vai fazer diferença, faz a diferença, mas a questão está abaixo disso. É o princípio que diz, por debaixo das aparências do mundo existe um domínio de energias sutis, e esse domínio de energias sutis que determinam como eu vou estar nesse mundo. A proposta do Tami é sempre ter essa manifestação aqui, observar, mas entender o que está por debaixo. E a gente, quando está trabalhando dessa forma, está trabalhando por debaixo desse mecanismo. Então a gente não trabalha para extirpar algo que não é possível de extirpar de alguém, que é a ansiedade, porque a ansiedade é a força que move você quando precisa agir. Pronto. O problema é quando ela não tem objeto de ação. Então, alguns vão chamar isso de insegurança. E só para agravar um pouquinho mais, quando você não trabalha com essa energia é uma energia agitada, uma energia solta. Quando isso somatiza, ela vai ter um outro nome. Aí você vai chamar de angústia. E a angústia já não é uma energia solta, é uma energia pesada. Essa energia pesada é a mãe de um estado que hoje chama-se de depressão. Então, trabalhe sua ansiedade, sua agitação e evite o dano maior da sua somatização, que é a angústia, que é a raiz da depressão. No próximo vídeo, eu vou trabalhar com uma técnica, aí sim uma técnica que eu vou propor para vocês para trabalhar com essa energia, mas antes dela surgir, né, ou para não deixá-la se construir, tá? Que é o segundo tópico que eu trabalhei, reconhecer no corpo. É uma técnica que no próximo encontro eu passo para vocês. Fique em paz, não deixe essa agitação tomar conta de você. Trate ela como uma energia sua e que você tem como conduzi-la a seu bel prazer, conquanto que você entenda a sua dinâmica. E a proposta aqui é, vamos entender a lei dessa energia e nem chamar de ansiedade você vai chamar mais. Não deixe de compartilhar com quem você acha que pode se beneficiar com esse olhar. Até a próxima.